Fala galera, professor Rafael de Filosofia. Continuando o nosso tema, hoje a gente vai ver sobre filosofia helenística. Filosofia helenística é um nome de um período da filosofia. Então, só para a gente lembrar, aqui são os períodos, né? A gente começou com o período pré-socrático, que é quando surge a filosofia e os filósofos debatem sobre a physis, ou seja, o mundo físico, né, o cosmo. Depois teve o período socrático, com Sócrates e Platão, que é quando o homem deixa de dar só atenção para a physis e passa a dar atenção para questões humanas, né, como a ética, a política, a justiça, o amor, a coragem, ou seja, questões do universo humano, e não só do mundo físico. Esse período a gente chama de socrático, que é quando tem essa revirada aí no tema principal da filosofia. Depois, com Aristóteles, a gente tem um período sistemático, porque o Aristóteles foi o grande sistematizador, né? O que é esse período sistemático? É você recolher os conhecimentos adquiridos até então e sistematizá-los, né? Que é isso que Aristóteles fez, né? Além de produzir. E agora o período helenístico, que é o que a gente vai ver nessa aula. Bom, tem esse nome período helenístico por causa da cultura helenística. O que foi essa cultura? Bom, vocês já devem ter ouvido falar de um cara chamado Alexandre o Grande, que eu falei que Aristóteles deu aula para ele, né? E o Alexandre o Grande, ele nasceu lá numa polis chamada Macedônia, e o seu pai começa uma política de expansão na Grécia, e quando seu pai morre, ele herda o trono da Macedônia e ele leva a sério mesmo essa política de expansão, a ponto de ele conseguir ser o rei aí do maior império de sua época, né? Ele dominou a Grécia, dominou o Egito e dominou a Pérsia, que até então era o maior império, né? O Império Persa era o maior da época até Alexandre o Grande ir lá e conquistar os persas. E ele vai até a Índia, mais ou menos. Ele não conquista a Índia, mas o seu império chega a fazer fronteira ali próximo à Índia. Bom, e ele foi aluno do Aristóteles. O Aristóteles, ele era um cara que ele falava que ele escrevia para grego. O Aristóteles achava que os gregos eram um povo superior, que as coisas que ele escrevia, só os gregos eram capazes de entender, porque só os gregos faziam filosofia. Então ele pensava que os outros povos não eram inferiores, não iam conseguir ler, porque só os gregos faziam filosofia. E aí o Alexandre, como foi aluno do Aristóteles, ele cresceu ouvindo isso, né? E aí quando ele vai conquistando, ele chega lá na Babilônia e ele vê aqueles jardins suspensos, né, uma coisa linda, e ele pensa, pô, esses caras não são inferiores, olha isso que eles construíram, né? Eu acho que eles não fazem filosofia porque eles não conhecem, não porque eles não conseguem filosofar. E o Alexandre ele fez uma sacada diferente. Como assim? Era comum na época, quando você dominava um outro povo, você impunha a sua cultura para aquele povo. Então vamos lá, vamos supor que a gente aqui que está conversando fosse de um reino muçulmano e a gente conquista um reino que é católico. Era comum a gente impor, ó, agora vocês não vão mais poder professar a fé católica e esse vai ser um reino muçulmano. Ou seja, você impõe a sua cultura, os seus costumes para o reino dominado. O que o Alexandre fazia? Ele falava, ó, beleza, vocês são católicos, a gente é muçulmano, um exemplo, claro. Então vocês vão continuar sendo católicos, a gente muçulmano vai viver com vocês. Vou pegar livros da cultura de vocês, trazer para o meu povo, e vou pegar livros do meu povo e trazer para vocês. E ele começou a criar grandes centros culturais. Um dos mais famosos ficou no Egito, que era a Biblioteca de Alexandria, né? Tem essa cidade por causa do Alexandre, e lá tinha livros de diversas culturas. Então, a cultura helenística é essa fusão cultural, essa mistura da cultura grega com as dos povos do Oriente Médio. Inclusive, tem até o filme do Alexandre que mostra bastante essa parte. Quando eu vi, tinha no Netflix, mas eu não sei se ainda está lá, porque entra e sai vários filmes, né? O filme chama Alexandre, acho que é de 2002, assim. É bem legal e mostra bem essa questão, né, dele
mesmo sendo grego, ele permitindo os outros povos expressar a sua cultura, inclusive procurando se casar com uma mulher que não era grega. O pessoal fica, não, como assim? O rei tem que casar com uma rainha grega. Ele queria casar com outro povo para mostrar que ele respeitava a outra cultura, né? E assim nasce a cultura helenística, que é essa fusão cultural, essa mistura do grego com a cultura do Oriente, beleza? E por isso que esse período chama de filosofia helenística, porque é a filosofia desse período, o período da cultura helenística, essa fusão cultural. Nesse período, a gente tem 4 grandes escolas de pensamento: o cinismo, o epicurismo, ceticismo pirrônico e o estoicismo. Beleza? E a gente vai ver agora sobre essas escolas. Nessa aula a gente vai ver apenas a primeira, que é o cinismo, e depois a gente vê as outras. Bom, o que essas 4 escolas tinham em comum? Todas elas buscavam a ataraxia, é uma palavra grega, ataraxia, que a gente pode traduzir por paz do espírito, ou ausência de perturbação, ausência de inquietação, né? Paz de espírito, que é você ficar de boa, ficar em paz. Todos eles buscavam isso, ataraxia. E cada escola buscou a ataraxia de um jeito. Então vamos lá. Cinismo, a nossa primeira escola. Ela foi fundada por um cara chamado Antístenes, de Atena. Mas o principal pensador dessa escola de pensamento foi o aluno dele, que foi o Diógenes. Diógenes de Sinope, também chamado de Diógenes o Cínico, por pertencer a essa escola. E o que essa escola dizia? Ele dizia que o que atrapalhava a ataraxia, o que perturbava a nossa paz de espírito, eram as convenções sociais, as normas que a gente tinha que seguir vivendo em sociedade. E aí o Diógenes ele ficou famoso, ficou conhecido, porque ele queria levar a sua vida de modo a não seguir nenhuma convenção social, porque ele achava que era isso que atrapalhava, isso que perturbava o seu espírito. E ele vivia em Atenas como um mendigo. Ele vivia dentro de um barril, era um grande barril, ficava caído assim de lado, ele vivia dentro lá e ficava rodeado de cachorro, vivia pelado, certo? Ele não queria possuir nenhum bem material. Diz inclusive que teve um dia que ele estava tomando água em um riozinho com uma cumbuquinha. E aí ele viu que uma criança do lado dele bebeu água com a mão. E, pô, eu não preciso disso aqui também. Largou a cumbuquinha fora e viveu aí pelado no seu barril, né? E ele foi muito famoso, inclusive a série Chaves tem a influência dele, né? O Chaves mora em um barril por causa do Diógenes, esse filósofo aqui. E tem outra passagem interessante desse filósofo, porque ele ficou famoso em Atenas e o próprio Alexandre o Grande, o maior imperador, quis conhecê-lo. Aí chegou lá e viu o Diógenes peladão tomando um sol em frente a um riozinho. O Alexandre entra na frente dele e fala: Diógenes, eu sou Alexandre o Grande, peça-me o que quiser. E Diógenes fala: sai da frente do meu sol. E dizem que depois disso o Alexandre falou: se eu não fosse Alexandre, queria ser Diógenes. O cara achava ele uma figura interessante, não só o Alexandre, né? E outra questão interessante dele, um boato aí dele, é que dizem que tinha alguns alunos do Platão discutindo sobre o que era o homem, né? Porque o Platão, vocês devem lembrar, ele ele filosofava através dos diálogos, né? Assim como Sócrates. Eles estavam preocupados em definir o que é o homem, né? O homem, e buscar uma definição não tanto quanto o ser racional, né? E, enfim, eu sei que nesse diálogo os alunos de Platão falaram: não, o homem é um bípede implume, que seria um bípede, né, andar com 2 pernas, sem pelo. Dizem que o Diógenes ficou sabendo disso aí. Então, bípede implume, eu falei sem pelo, mas é sem pena, né? Então, um animal bípede, anda em 2 pernas, sem pena. E ele ficou sabendo que os alunos do Platão estavam discutindo isso, ele depenou um frango, cara,
e levou lá para os caras, ó, aqui ó, um ser humano, eis um ser humano, só para tirar sarro dessa definição dele. Bom, mas enfim, sobre essa escola, o cinismo. Julgar que o que perturba a paz de espírito são as convenções sociais. Vou passar uma atividade para vocês sobre isso, para saber se vocês concordam. Eu quero que vocês citem algumas normas, algumas convenções sociais que, de certo modo, atrapalham aí o seu estado de espírito. E será que é esse o grande problema que faz com que a gente não tenha paz de espírito? Né? Então, vocês são novos para esse exemplo que eu vou dar, mas vocês já devem ter visto isso, que é, por exemplo, você está namorando, aí chega a família, a tia lá e tal, e aí, quando é que vai casar? Tem essa pressão pela convenção, né? Quando é que vai casar? Aí casa, quando é que vai ter filho? Às vezes o casal nem quer ter filho, e toda vez que reúne a família fica essa pressão. Quando é que vai vir o filho? Já está na hora de vir o filho, né? Por quê? Porque é uma convenção social, uma norma social, certo? Será que fugir disso é a resposta para a gente ter paz de espírito? Vou deixar isso escrito para vocês responderem essa atividade para mim. Qualquer dúvida é só me chamar. Valeu!